Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte-Fadu. As orações dos santos no altar de ouro. Lemos em Levítico, capítulo 16, versículo 12 e 13, e Apocalipse, capítulo 5, e versículo 6 a 10. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. Ali, no limiar do lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus com um incenso preparado exclusivamente àquela ocasião. Hoje, os sacrifícios mais sublimes que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ações de graças. Por este motivo, o Senhor Jesus Cristo recomenda-nos a entrar em nosso quarto, fechar a porta e no segredo de nossos aposentos oferecer clamores e ação de graças ao Pai Celestial. O lugar santo no tabernáculo era um lugar específico para se oferecer o incenso ao Senhor. 3 coisas eram necessárias, a saber, o lugar, o altar e a cerimônia. Apenas o sumo sacerdote estava autorizado a conduzir esse ato de adoração. O lugar santo, neste lugar ficavam 3 mobílias: o candelabro à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição à direita,
e no limiar entre o lugar santo e o santíssimo, bem em frente ao véu que os separava, estava o altar do incenso. Há algo muito importante que devemos considerar. Embora o altar de incenso estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília do Santo dos Santos, juntamente com a Arca da Aliança. O altar do incenso, que era feito de madeira de acácia, o altar de incenso era revestido de ouro, sendo estas as suas medidas: 1 côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. Os seus ornamentos compunham-se de 4 chifres, bordas, 4 argolas e 2 varais, tudo revestido de fino ouro. A composição do incenso. O incenso destinava-se ao altar de ouro e não podia ser usado indistintamente. Era de uso exclusivo do Senhor. Esta era a sua composição: estoraque, ônica e gálbano. A receita do perfume não constituía nenhum segredo. Todavia, se alguém o reproduzisse para uso profano, seria punido severamente. A cerimônia. O incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze, e já de posse destas, o sacerdote aproximava-se do altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro. Dessa forma, a nuvem do incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Observemos que antes de chegar-se ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que sem o sangue de Cristo Jesus jamais teremos acesso ao trono da graça. Logo, o incenso era oferecido pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo. As orações dos santos, qual incenso precioso, são inimitáveis em seus efeitos. Eis porque não podemos relaxar quanto à nossa comunhão com Deus. A receita para uma oração perfeita é fundamental nosso incenso. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou a seus discípulos o modelo de uma oração perfeita, a saber, o Pai Nosso. Jesus exorta-nos também a não imitarmos os gentios e hipócritas, pois estes imaginam que pelo muito falar serão ouvidos, mas é o que não acontece, porque Deus ouve até o menor gemido, o menor pensamento, o menor ruído dos seus servos. Portanto, é preciso continuar realizando a reverência. Portanto, o Senhor Jesus disse que era para fecharmos a porta do nosso quarto e ali, no lugar santíssimo, falemos com o Pai Celeste, e dessa forma entraremos com ousadia e confiança no trono da graça,
pode haver incenso mais excelente que a oração dos santos? Com certeza, o melhor incenso para o Senhor é a oração dos santos, a vida de cada servo de Deus. Além do mais, todas as nossas súplicas chegarão aos céus por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração como sacrifício ao Senhor é fundamental. O salmista, conhecendo perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, assim orou ao Senhor: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Quando nos dedicamos integralmente ao Senhor, toda a nossa vida torna-se uma oferenda a Deus. A oração dos santos na grande tribulação, ela está bem clara para que possamos saber que haverá esta oportunidade. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires. Todos estes, apesar da perseguição do anticristo, atuarão como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. As orações desses santos serão recebidas nos céus como incenso de grande valor. Ninguém pode determinar, nem pode também deter o poder de um santo que no oculto de seu quarto roga a intervenção do Santo dos Santos. A palavra de Deus é bem clara quando diz: orai sem cessar. Logo, as orações dos santos são como incenso precioso diante do Senhor nosso Deus. A oração, modelo do crente, ela é fundamental. Devemos dar atenção a cada detalhe da oração modelo que Jesus profetizou ou até prefaciou com as suas palavras. Portanto, vós orareis assim. Embora seja sempre recomendável repetir a oração do Pai Nosso, é muito importante que quando oramos nos deixemos guiar pelos princípios providos por nosso Senhor Jesus Cristo, nessa e em outras orações. A palavra assim é traduzida do vocabulário grego boltos e deveria ser entendida como desta maneira. Jesus estava dizendo: deixem-se guiar por estes princípios gerais quando forem orar, que é ficar na dispensação do Senhor e da obediência e do temor. Zacarias, pai de João Batista, ao ser escolhido para queimar o incenso sagrado na casa de Deus, teve uma experiência que retrata ricamente, porque o incenso na Bíblia simboliza a oração dos santos. Foi ali, no lugar santíssimo, que podemos entender, que levamos a compreender esta palavra em consideração em Hebreus capítulo 9 e versículo 2, que teve a sua oração respondida. Sua experiência com o Senhor foi completa. Ele viu o anjo, ouviu
destes o anúncio profético sobre a vinda fundamental do Messias, e finalmente sua velhice foi consolidada com a promessa de um filho que seria o precursor do Filho de Deus, a saber, João Batista. Portanto, realizando a hora do incenso, a hora do sacrifício, ele foi ricamente abençoado, revelado, abençoado e, por conseguinte, restaurado.